Olá, 20º dia da nossa leitura bíblica e do catecismo da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo. Estou muito grata por essa graça. 20 dias já, hein? Lindo. E sempre pedindo as forças do nosso Deus conosco todos os dias. Graça, paz e bem. Força, alegria, esperança do nosso Deus conosco, nos nossos corações, todos os dias. Amém. Seguimos hoje para as leituras de Gênesis, capítulos 28 e 29, Salmo 19, Mateus, capítulo 12, até versículo 21, e parágrafos do Catecismo 160 a 165, pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E começaremos com o convite ao louvor a Deus. Salmo 117. Aleluia! Louvai Yahvé, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor é forte e sua verdade é para sempre. Amém. Eu ouvia hoje um conteúdo do padre Braulio D'Alessandro contando das bênçãos e da força, da potência espiritual da adoração ao Santíssimo. E eu vou deixar esses vídeos aqui, vou deixar os links na descrição do episódio para que você veja esses vídeos depois. Gente, isso é muito importante. E se na sua paróquia, procure saber quais são os horários de adoração ao Santíssimo na sua paróquia, como isso funciona. E fica a minha proposta, minha sugestão, convite, para que você veja com o pessoal da sua paróquia, com o sacerdote, seria possível fazer pelo menos um dia da semana de adoração 24 horas. A gente tem esse movimento acontecendo aí em algumas paróquias, em alguns sacerdotes. Isso do ponto de vista espiritual é muito potente e a gente precisa muito manifestar essas forças nesse momento, essas disposições pelas verdades de Deus e por estarmos em adoração ao nosso Deus, porque, de novo, é uma força espiritual muito grande. E aí as pessoas podem fazer assim uma agenda, um cronograma de horários de adoração, né? 1 hora, cada um vai, e aí um rende o outro, para sempre ter alguém ali em adoração. Eu vou deixar 2 vídeos do padre Braulio, que são homilias que ele fez recentemente. Já citei aqui o padre Braulio anteriormente, está sendo muito usado por Deus, falando muitas verdades. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada cuidadosa aí nas homilias dele, inclusive as retrospectivas, tá? Este ano, assim, eu já ouvi muitas muito fortes, que são mensagens das quais nós necessitamos nesse momento. Ele tem falado muitas verdades que a gente não ouve toda hora por aí. Quando a gente frequenta uma missa regular, assim, eu tenho tido essa experiência de frequentar missas até em diferentes paróquias. Eu não vejo muito essa abordagem que eu vejo o padre Braulio trazendo, de nos atentar com mais clareza sobre o momento espiritual que a gente está vivendo. Então fica o convite para vocês se inscreverem lá no canal dele, atentarem para tudo que ele está publicando e tentarem acessar também o que ele já produziu aí retroativamente, tá? Então seguimos. Gênesis capítulo 28 e 29, né? Vamos hoje para 28 e 29. Isso mesmo. Isaac envia Jacó a Labão. Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida com a vida por causa das filhas de Et. Se Jacó se casar com uma das filhas de Et, como estas, uma das jovens da terra, que me importa a vida? Isaac chamou Jacó, abençoou-o e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, o pai de tua mãe, e escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Que El Shaddai te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma assembleia de povos. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim
de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Outro casamento de Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulher, e abençoando-lhe, lhe dera esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque, foi à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que possuía, Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote. O sonho de Jacó. Jacó deixou Berzabeia e partiu para Arã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-o sob a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu vou repetir isso, porque isso aqui é muito citado, a questão da escada de Jacó. Isso aqui é muito citado em homilias, né? Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho, o sonho de Jacó. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Yahvé estava de pé diante dele e lhe disse: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo, estender-te-ás para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Jacó acordou de seu sonho e disse: na verdade, Yahvé está neste lugar, e eu não o sabia. Teve medo e disse: este lugar é terrível, não é nada menos que uma casa de Deus e a porta do céu. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza. Jacó fez este voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus. E esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus, e de tudo o que me deres eu te pagarei fielmente o dízimo. Este foi o capítulo 28, Gênesis capítulo 28, falando da escada de Jacó, por onde anjos subiam e desciam, e Deus estava ali, deu uma mensagem para ele. Promessas, né? Capítulo 29, Gênesis 29, Jacó chega à casa de Labão. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. E eis que viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Era neste poço que se dava de beber aos rebanhos. Mas a pedra que tapava a sua boca era grande. Quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra da boca do poço, dava-se de beber aos rebanhos, depois recolocava-se a pedra ao mesmo lugar na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Arã. Ele lhes disse: conheceis Labão, filho de Nacor? Nós o conhecemos.
Responderam eles. Ele lhes perguntou: ele vai bem? Responderam: ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. Jacó disse: é ainda pleno dia, não é o momento de recolher o rebanho. Dai de beber aos animais e retornarei à pastagem. Mas eles responderam: não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço. Então nós daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar ao pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para sua casa. E Jacó lhe contou toda essa história. Então Labão lhe disse: sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Os 2 casamentos de Jacó. Então Labão disse a Jacó: por seres meu parente, irás servir-me de graça. Indica-me qual deve ser teu salário. Não. Então Labão disse a Jacó, é uma pergunta, não uma afirmação, corrigindo. Por seres meu parente, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão teve 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto, e Jacó amou Raquel. Ele respondeu: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão disse: melhor dá-la a ti do que a um estrangeiro. Fica comigo. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceram alguns dias, de tal modo ele a amava. Depois Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois venceu o prazo, e que eu viva com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas eis que de noite ele tomou sua filha Lia e a conduziu a Jacó, e este uniu-se a ela. Labão deu sua serva Zelfa como serva à sua filha Lia. Chegou a manhã, e eis que era Lia. Jacó disse a Labão: que me fizeste? Não foi por Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão respondeu: não é uso em nossa região casar-se a mais nova antes da mais velha. Mas acaba esta semana de núpcias, e te darei também a outra como prêmio pelo serviço que farás em minha casa durante outros 7 anos. Jacó fez assim. Acabou essa semana de núpcias, e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva à filha Raquel. Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Yahvé viu que Lia não era amada, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou Ruben, pois, disse ela, Yahvé viu minha aflição. Agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Disse, Yahvé ouviu que eu não era amada, e me deu também este. E ela o chamou Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Disse, dessa vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. E ela o chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Disse, dessa vez darei glória a Yahvé. É por isso que ela o chamou Judá. Depois deixou de gerar filhos. 4 filhos. Gênesis capítulos 28 e 29.
Agora, Salmo 19. Yahvé, sol de justiça. Amém. Do mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra a sua linha aparece, e até aos confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol, e ele sai, qual esposo da alcova, como alegre herói percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus e até o outro extremo vai seu percurso, e nada escapa ao seu calor. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho de Yahvé é firme, torna sábio o simples. Os preceitos de Yahvé são retos, alegram o coração. O mandamento de Yahvé é claro, ilumina os olhos. O temor de Yahvé é puro, estável para sempre. As decisões de Yahvé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, são ouro refinado. São mais saborosas do que o mel escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva também o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras de minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, Yahvé, meu rochedo, redentor meu. Os salmos me inspiram demais, que são poesia de louvor a Deus, né? É muito lindo. Vou ler novamente o último estrofe, o último versículo. Que te agradem as palavras de minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, Yahvé, meu rochedo, redentor meu. Amém. Agora, Mateus, capítulo 12, até o versículo 21. As espigas arrancadas. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia, é o que eu quero, e não sacrifício. Não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Cura de um homem com a mão atrofiada. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Eles perguntaram-lhe a fim de acusá-lo: É lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: Quem haverá dentre vós que, sendo uma só ovelha e caindo ela numa cova, em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali?
Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Jesus é o servo de Yahvé. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali, muitos o seguiram e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. Amém. Yahvé, Yeshua, Jesus Cristo. Amém. Toda honra e toda glória a vós, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus, capítulo 12 até o versículo 21. E agora, o Catecismo da Igreja Católica, 160 a 165. Parágrafos. A liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Retomando o que eu tinha falado nos dias anteriores, né? A importância do livre-arbítrio. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. O testemunho é poderoso, né? O exemplo de Jesus Cristo, da fé, da obediência até a cruz, e uma vez que respondemos a Deus como Ele nos propõe e não como nós pensamos, imaginamos, queremos às vezes, quando confiamos, temos fé, quando amamos a Deus e obedecemos, passamos pela cruz, aí depois a gente experiencia a glória do reino. A necessidade da fé. É necessário para obter esta salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. Citação de Mateus capítulo 10. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. 1 Timóteo, capítulo 1. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé,
Devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. E aqui a importância de nós alimentarmos a fé, a importância de nós estarmos em contínuo, principalmente nos tempos atuais, irmãos. É muito importante a gente, como eu falei antes, acho que no outro vídeo, nos dedicarmos, fazermos tempo, priorizarmos as verdades de Deus e a vida espiritual, menos quaisquer conteúdos que não nos dizem nada, a maioria tá botando a gente para baixo, ou um nível de ilusão, de satisfação que não é no nível espiritual. Mais verdades do Espírito, verdades de Deus, palavras de Deus. Eu tô encantada com a democratização e a possibilidade, a disseminação de tanta palavra evangelizadora, tanta missa, tanta homilia disponível no YouTube para todo mundo assistir a qualquer hora. Nós temos essa responsabilidade nesse momento, de buscarmos mais o reino, as verdades de Deus. Tem muito sacerdote no Brasil, muito padre sendo muito abençoado, não só padres, na igreja evangélica também tem muita gente muito mobilizada por Deus, produzindo muito conteúdo, muito edificante. Nós devemos priorizar muito as verdades de Deus e buscarmos mais desses conteúdos que são relacionados às questões espirituais mesmo, né, de Deus. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, 1 Coríntios capítulo 13, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. As citações foram Coríntios e João, 1 Coríntios, 1 João. Desde agora contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé. E aí o jugo é suave, né? Quando a gente tem essa perspectiva de que a gente está aqui de passagem, de que tem uma realidade celestial nos esperando, se a gente assim quiser batalhar por, que é muito maior e melhor e que justifica tudo, que dá sentido a tudo. E essa perspectiva de sentido é uma questão muito importante nesse momento, que as pessoas estão muito perdidas, muito sem sentido, porque perdem essa perspectiva da verdade transcendental que nos dirige para algo maior, né? Sentido. Retomando a leitura. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. 2 Coríntios capítulo 5. E reconhecemos a Deus como num espelho confusamente. A fé luminosa, em virtude daquele que nela crê, é frequentemente vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. E o é, viu? A minha experiência é de que Deus testa muito a nossa fé e a nossa lealdade. Muito, não é pouco não. Claro, cada um nas suas missões, né, com seus desafios. Mas a minha experiência pessoal é de muito teste duro de fé e de lealdade a Deus. De cumprimento da aliança, né, de persistência no sim, sustentando a fé e a lealdade, apesar de provações duríssimas. Então é uma possibilidade. E aí lembrando que biblicamente, a gente está lendo desde lá de Abraão, Deus testa a fé das pessoas. E eu já ouvi sacerdotes fazendo homilias belíssimas sobre isso. O Padre Overland fez uma homilia uma vez que me tocou muito, que lembrava muito isso. Que às vezes Deus, ele se anuncia pra gente, ele nos convida, e é aquele doce, né? Ele mostra o nível de graça, de glória existencial que a gente pode manifestar, assim, uma plenitude, paz, força, alegria, e aí depois vem as provações. Deus nos mostra o que ele é e o que nós podemos vivenciar estando na presença dele, e depois a gente tem que provar.
ó Pai, eu tô disposto, mas assim, eu tô disposto não só à bonança, né? Existe um preço, os preços existem para tudo nos nossos processos. E aí vem as provações, as tentações, e esse é o contínuo processo da evolução, né? Eu gosto de pensar que Deus está sempre nos chamando para mais perto dele, sempre. Independente do estágio no qual nós estejamos, Deus está sempre convidando todos os filhos para estarmos mais próximos dele, para conhecermos mais das maravilhas, das glórias, do amor, das bênçãos que ele tem para a gente. Então, cada um de nós, no seu estágio, está continuamente recebendo provações, com esse objetivo de que nós sempre nos superemos e entreguemos mais para Deus. E aí eu falo, dependendo do estágio que você está, o que gasta, né? O que gasta para Deus te levar além? Porque a gente tem uma tendência ao comodismo, à inércia. E eu também costumo falar que, assim, por experiência, eu observo que, tanto minha quanto observando exemplos de outras pessoas, testemunhos, Deus costuma ir onde mais nos dói. Ele sabe onde o nosso calo aperta, ele sabe onde o nosso coração é mais fraco, e é lá que ele quer trabalhar. Ó, fortalece aí. Continuando. A fé luminosa em virtude daquele que nela crê é frequentemente vivida na obscuridade. É fé. É fé, de novo. Muitas vezes Deus não nos provê milagres, ele nos cobra fé. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se, para ela, uma tentação. Devemos então nos voltarmos para as testemunhas da fé. Abraão, quem creu, esperando contra toda esperança, Romanos capítulo 4, a Virgem Maria, que no caminho da fé chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite de seu túmulo. E muitas outras testemunhas da fé. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e a leva à perfeição. Na obediência máxima, na fé máxima, de chegar à cruz e ter a mãe chorando por ele, porque são os desígnios de Deus. Amém. E Jesus é Jesus pra gente, né? E a gente recebe a graça de passar aqui colhendo os frutos de Jesus e se apoiando na fé a partir de Jesus. Jesus me emociona demais. 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 A gente deve honrar mais e falar mais o nome dele, mesmo. A música que eu deixei aqui num dos episódios anteriores, Speak Jesus, eu vou colocar hoje de novo, porque é uma música pra gente ouvir todo dia e a gente precisa falar mais o nome de Jesus. Falar Jesus. E lembrando que espiritualmente tem conteúdo do Padre Braulio também, que eu vou deixar na sequência, na descrição do vídeo. Eu vou colocar essas referências. Padre Braulio fez 2 homilias falando do poder espiritual da adoração e que do ponto de vista espiritual é só falar o nome de Jesus, que o mal não tem para ninguém, não tem. É Deus, é Jesus, e quando chega, acabou a conversa pro mal. A gente precisa falar mais o nome de Jesus, a gente precisa chamar mais o nome de Jesus todos os dias nas nossas vidas e onde nós estivermos. Peçamos a Deus sabedoria, força de amor, olho no olho, pupila na pupila. Mostre a sua força que vem de Deus para quem você tiver, para quem estiver no entorno, onde você estiver. Eu falo muito isso, que o exemplo é muito poderoso. As pessoas estão muito enfraquecidas, adoecidas, minguadas. E quando a gente chega assim com força de vida, com alegria,
você impacta, porque as pessoas não estão mais acostumadas a verem isso. E aí, quando você conecta e mostra que você está com a pessoa, porque isso é Deus conosco, é amor, é o que Jesus nos ensina, nós somos todos irmãos. Então, quando você conecta olho no olho e vive esse amor de Deus e mostra para a pessoa que você está com ela, depois você fala, então, tem um Deus aqui que me sustenta, tem um Deus que é amor, é Ele que me sustenta. E você, onde está? Pergunta não precisa acontecer, mas assim, é a semente plantada, o exemplo é muito poderoso. E nós devemos ser muito exemplo nesse momento, do que Deus faz com a nossa vida, com a nossa existência. E que o que Deus tem pra gente é saúde, é força, é alegria, é vitalidade. Não é esse marasmo, esse mal-estar que tá por aí. Não. Salmo 117, convite ao louvor a esse nosso Deus que é tudo de maravilhoso, toda essa potência de vida, essa alegria, essa abundância de vida. Aleluia! Louvai Yahvé, nações todas. Glorificai-o todos os povos, pois seu nome é forte e sua verdade, aliás, seu amor. Glorificai-o todos os povos, pois seu amor é forte e sua verdade é para sempre. Amém. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima, pela graça de Deus. Até lá.